É fato que Jesus não deixou pontualmente o dia nem a hora que ele deveria voltar para buscar os salvos aqui na terra. No entanto, em toda a Bíblia Sagrada temos documentado acontecimentos, fatos que se desenrolarão e apontam para a proximidade desse evento. Mas antes de falar desse vídeo, eu gostaria de agradecer você que está aqui. Estamos quase chegando a 300 inscritos nesse canal. E se você ainda não é inscrito, está por aqui, se esse vídeo chegou até você, não se esquece de se inscrever. Fazendo isso, você dirá para o YouTube que esse conteúdo é relevante e assim ele indicará para mais pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto. Tá? Vamos ao vídeo. Perguntado pelos seus discípulos a respeito da consumação dos tempos e de quando seria a sua vinda, no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus descreve vários acontecimentos e não somente isso, o desenrolar da história que aponta, que se afunila para o seu regresso, para arrebatar a igreja na qual ele constituiu aqui na terra. Eu convido você a tomar parte na sua Bíblia, na Bíblia Sagrada que temos em mãos, e nós vamos ler aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24 e no versículo 4 a seguir. Após essa pergunta, eu estou lendo a Almeida Revista Corrigida, e esse é o site da Bíblia Online. O link eu vou deixar na descrição desse canal, tá? Na descrição desse vídeo, e você pode consultar, ler, fazer esboço. É muito rica essa Bíblia, eu só peço desculpa pelo comercial, tá? Que não está no meu alcance. Pois bem, no versículo 4 do capítulo 24 de Mateus, Jesus ele disse assim: E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso, ou isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo no plural, né? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Lá embaixo aí da sua tela, o verso de número 13, diz assim, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Muito bem, essa resposta do Senhor Jesus, que está inclusa naquilo que chamamos de sermão profético, né? Nós temos acontecimentos que eles são de alguma maneira até comuns e já fazem parte da vivência humana já há muito tempo. Voltando à tela, você pode me dizer, mas irmão, desde quando a humanidade é a humanidade, dizem-se que
uma pessoa se levantará contra outra pessoa. Dizem-se que, ao passar do tempo, sempre ouviu-se falar de guerra, de nação querendo invadir nação. Sempre alguém apareceu dizendo-se ser um Salvador, um Messias, um ungido. Sempre existiram guerras, fomes, várias coisas que Jesus listou aqui em Mateus 24. No entanto, o segredo, a chave de interpretação daquilo que Jesus está falando, respondendo, na verdade, a questão dos discípulos, está aqui no versículo de número 8, tá? Essa, na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Você leu, tá aqui, ó, o versículo de número 8. Mas só que eu fiz esse corte aqui para que você possa aprender, ver, interpretar o que realmente Jesus estava querendo dizer. Preste atenção que antes de falar disso, ele já tinha, mencionado tantas coisas terríveis. Ele disse que ninguém engane vocês, ele disse que muitos viriam em seu nome, teria guerra, teria nação contra nação, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Aí ele chega no versículo de número 8, que a gente deve contextualizar com essa fala anterior. Aí ele diz, olha, mas todas essas coisas que ele já enumerou antes, essas coisas que ele já falou antes, tá? Todas essas coisas, ele está dizendo, são o princípio das dores. Essas coisas são o princípio das dores. E aí parece uma coisa normal. Mas são só o começo das dores. E aí, como que eu vou compreender isso? Ainda está na minha mente que guerra, fomes, peste sempre houve, mas o que Jesus está falando está justamente na linguagem mais próxima do original, porque esse princípio de dores aqui é isso daqui, ó. Olha, na versão King James, que é muito parecida com o original grego, né? O Novo Testamento foi escrito no grego. O mesmo versículo, Mateus 24:8, só que na versão King James aqui, tá? E também você encontra na versão da nova tradução, linguagem de hoje. Olha como é que ele fala aqui. Contudo, esses acontecimentos já enumerados por nós, falados e ditos por Jesus, contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Olha como o original grego é rico. Olha como essa língua, essa palavra é rica e mais completa do que o que a gente tinha apenas isso daqui, princípio de dores. Mas, quando a gente vai no original, o que o autor está querendo dizer, o que Jesus queria dizer, apontar, ele está dizendo, olha, esses acontecimentos, essas calamidades são apenas as primeiras dores de uma mulher que está em trabalho de parto, que vai ter um filho. Quando uma mulher vai ter um filho, ela não sente uma dor repentina de uma vez. Não, essa dor, ela é progressiva. Ela é uma dor que vai aumentando e aumentando cada vez mais. É isso que o autor está dizendo. E aí eu separei para você essa fala desse autor, que é muito interessante, desse livro aqui, que é Anos 80, a contagem regressiva para o juízo final. É um livro da editora Vida. Esse livro ele já saiu inclusive de circulação
E o autor, o Raul Lindsay, né, muito utilizado pelo pastor Antônio Gilberto nas suas falas, desculpa, e ele disse o seguinte, irmãos, ele falou, olha, quando Jesus fala desse princípio de dores, você imagina um pai ansioso. Ele sabe que a sua esposa está grávida, no entanto, quando essa mulher começa a sentir as contrações, ele já sabe que se não é uma contração de intervalos maiores, né, ou pouco intervalada, desculpa, de repetições maiores, ele sabe que não está perto da criança crescer. É como se uma mulher dissesse, eu estou sentindo apenas uma dor de cólica, mas se essa dor ela for cada vez mais repetitiva, ele já sabe que está próximo do seu filho nascer. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 24, que na proporção que os anos vão passando mais, que na proporção que ele está mais breve de voltar, na proporção que ele mais se aproxima de arrebatar a sua igreja, ele mostrou que o mundo irá de mal a pior. Vai ter fome em uma proporção muito maior, vai ter guerras em uma proporção maior, o sentimento de traição será cada vez maior, essas dores de parto vão se tornando cada vez maior até chegar ao nascimento de um filho. É essa alegoria que Jesus estava dizendo. Então prepare-se, pois cada vez mais é assustador. Fenômenos naturais como terremotos, maremotos, fenômenos naturais jamais vistos antes, né? Sentimentos humanos noutrora nem percebidos hoje já aumentam a sua crueldade com um teor muito maior. Você nota que a fome, ela assola muitas pessoas ainda hoje, mesmo com tamanha tecnologia e riqueza concentrada nas mãos de tantas pessoas. Você vê guerras ainda, civilização, em um mundo civilizado, em um mundo de uma tecnologia de ponta, mesmo assim existe todos os dias guerras causadas de nações contra nações, tá? Então é isso que Jesus está falando, que os sinais da sua vida, da sua vinda, como diz o hino da harpa cristã, mais se mostram cada vez. Então vai se mostrando cada vez mais, tá bom, meus irmãos? Então nós trazemos para você essa palavra. E aí, para concluir aqui a minha participação, eu deixo para você esse slide que eu fiz, que eu confeccionei aqui. Jesus elencou 7 categorias de eventos que seriam mostrados, revelados com relação à sua vinda, quando a sua vida se aproximaria. E aí, dentro desses 7 eventos, eu pontuei, eu coloquei 4, né? Eu resumi em 4 as 7 sessões daquilo que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24. A primeira que eu coloquei aqui é a proliferação de religiões, o número cada vez maior de religiões falsas, tá? Cada vez mais vai aumentando o número de religiões falsas no mundo, e isso aponta, é um sinal vivo daquilo que Jesus ele falou que antecederia a sua volta. O segundo ponto que eu coloquei aqui é o aparecimento de falsos profetas, falsos messias, falsos salvadores, né? Então, cada vez mais próximo da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, aparecerão muitos falsos messias. Ele mesmo disse, eles dirão, eu sou o Cristo, eu estou aqui, eu sou o Cristo, e ele disse que não devemos acreditar.
Outra coisa é o renascimento e o avanço generalizado do ocultismo, de práticas de feitiçaria, né? Cada vez mais vai aumentando. Isso também é um sinal da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinais físicos e naturais, como sejam guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos e tantas coisas em vários lugares. Aí você bate o print da tela, você pesquisa esses versículos que eu deixei para você conferir. Em Mateus 24:7, em Marcos 13:8, em Lucas 21:11. Então os sinais são cada vez mais visíveis, evidentes, e tudo nos mostra que Jesus em breve está voltando. A nossa esperança é a sua vinda. Ele deixou os sinais como termômetros, como uma bússola que nos direciona a pensar que em breve, em um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Um forte abraço.